Vamos lá então, pessoal. Dando continuidade, nós temos, quando fazemos esse processo de selecionar uma amostra e essa amostra representar os valores da população, nós temos três grandes vieses, que é a do estimador, que a gente resolve matematicamente, calculando matematicamente da forma correta, que é fácil, é só olhar as formas por dedução. O viés da coleta, que é como os dados são registrados, então tomar o cuidado, qual é o cuidado que você tomou para registrar os dados de forma correta, viu se não tem nenhum outlier, se não tem os valores muito estranhos. E o terceiro, que é o viés da seleção, que é esse que vai dar o direcionamento, se eu posso pegar os valores da amostra e generalizar ou não. É o erro mais, que tem o maior impacto, né, nessa generalização. Então, como que eu reduzo o viés da seleção? Fazendo técnicas de amostragem, tá? Então, nós temos dois grupos de técnicas de amostragem, as probabilísticas e as não probabilísticas. As probabilísticas, ela tem uma característica de ser representativa, tá? O que é ser representativa? Possui características que permitem oferecer conclusões válidas sobre a população. De modo geral, quando a gente pensa em uma amostra, antes de vocês passarem pela disciplina de estatística, a gente pensa em tamanho, né? Peraí, mas eu pegar 10 mil pessoas, eu vou estar estimando isso no valor de 150 milhões de pessoas? O que você tem que tomar o cuidado é que a sua amostra seja representativa. O que ela é ser representativa? Não tem a ver com o tamanho da amostra, não tem a ver com o percentual da amostra da população, mas tem a ver com se as características da amostra são iguais às características da população. Então, se numa população eu tenho 10% de pessoas com uma renda elevada, 20% com uma renda, sei lá, entre 2 mil a 5 mil e o resto com a renda abaixo de 2 mil, se a população está assim, eu tenho que tomar o cuidado que a minha amostra tem as mesmas proporções e as mesmas características da população. Se a amostra tem essa representatividade, ou seja, possui as mesmas características da minha população, aí sim eu posso fazer uma generalização dessa amostra para a população. Então é esse o cuidado que a gente tem que ter. A minha amostra tem que ter as mesmas características da população, tá? E a probabilística que aparece ou apresenta essa representatividade. A não probabilística, ela não serve para propósitos de inferencial, não serve para propósitos de fazer essa leitura da população. Você está mais interessado em entender qualitativamente o fenômeno. Vamos usar um exemplo aqui. Eu quero saber como que os alunos da administração estão aprendendo a disciplina estatística, ou seja, eu quero saber se estão tendo dificuldades na matemática, se estão tendo dificuldades no entendimento, se estão tendo preguiça, se estão se dedicando. Eu quero entender esse processo. Percebam que isso, eu não estou interessado no primeiro momento de olhar todos os alunos, eu quero entender isso aí. Então eu vou fazer o quê? Vou selecionar alguns alunos para eu ver o que esses alunos estão tendo dificuldade, para eu poder tomar uma decisão. Mas aí você percebe que eu não estou interessado nessa informação para todos os alunos, eu estou interessado em entender aquela informação. O meu objetivo não é tirar daquele aluno que está tendo aquela dificuldade e falar, olha, todos os alunos estão tendo dificuldade na matemática. Não, eu peguei um aluno que está tendo essa dificuldade para entender qual que é a dificuldade dele. Então, a não probabilística, o objetivo dela não é fazer leituras para a população, é entender aquele conjunto, é entender aquilo. Por que pessoas estão votando no candidato A ou por que pessoas estão votando no candidato B? Percebam que eu não quero saber por que todas as pessoas estão votando, é por que as pessoas estão votando. Então, eu estou buscando informações sobre aquele processo. E aí eu não preciso necessariamente fazer uma amostra probabilística. A probabilística é quando você quer fazer esse processo de inferir, esse processo inferencial. Eu quero que a minha amostra represente igual a minha população. Aí você tem que tomar cuidado com a representatividade, que é garantir que as características da sua amostra tenham as mesmas características da população e não necessariamente a ver com o tamanho. Tá? Quais as técnicas de amostragem aleatória que nós temos? Tá? De modo geral, se vocês forem procurar materiais na internet, autores, cada um dá um nome às vezes um pouco diferente, tem outras técnicas. Mas de regra geral são essas aqui. A amostragem aleatória simples, ela é a técnica básica, ou assim, a matematicamente correta de como selecionar uma amostra.
tá? Cada elemento tem probabilidade de 1 sobre n, sendo que esse n é o tamanho da população, de ser sorteado para a amostra. Então o que está falando? Que eu tenho todos os elementos da população e eu vou fazer um sorteio aleatório, ou seja, um sorteio de pegar as pessoas dentro desse grupo e todos têm chance de serem selecionados para a minha amostra. Isso é uma amostra aleatória simples. Então, olha só, imagine que eu quero saber como os alunos da administração estão se saindo em estatística. Então, se eu pego só vocês que vieram na aula hoje, eu estou com uma amostra enviesada, porque tem pessoas que estão fazendo a disciplina que não vieram, então essas pessoas não têm chance de participar dessa amostra. Como que deve ser uma amostra aleatória simples? Eu pego a chamada, todos os alunos, e faço um sorteio ali de, sei lá, 20 alunos, e aí eu peguei lá que a Patrícia foi aluna e eu quero saber dela, então eu tenho que ir lá falar com a Patrícia, eu tenho que ir lá falar com aquele aluno. Então percebam que não importa se o aluno veio hoje, se ele não está mais fazendo, se ele não está vindo, sabe? Não importa se ele está viajando, importa que todos os alunos tiveram a chance de participar. Isso é uma amostra aleatória simples, todos têm chance de participar. Como que seria isso numa pesquisa eleitoral? Você pega todos os eleitores do Brasil e seleciona, faz um sorteio pelo Excel, pela uma calculadora e pega lá o seu Pedro lá de Nova Andradina. Então você tem que ir lá entrevistar ele e falar: seu Pedro, qual que é o cara que você vota? Aí sorteia outra pessoa e assim vai. Chegou lá, ligou, o seu Pedro não estava, falou com a esposa? Não. Seu Pedro não está, obrigado, faz outro sorteio. Porque daí você está mantendo a probabilidade de 1 sobre n para as pessoas serem sorteadas. Então essa é a amostragem, assim, tecnicamente perfeita para que toda a sua população tenha a mesma chance e a proporção exata da população vai ser representada na amostra. Então eu coloco essa proporção. Só que aí vocês já viram que tem alguns problemas. Nesse exemplo do Brasil, né, você vai ter que pegar o cara que está em determinado lugar fazer isso. Então você tem algumas técnicas por conglomerado ou estratificada que nos permitem fazer uma prática mais fácil dessa amostragem aleatória simples. Tá? Então a técnica aleatória estratificada. A população é dividida em estratos que são subgrupos homogêneos da população. Então eu pego a minha população e vejo características homogêneas, tá? Vamos usar o exemplo da eleição que vocês devem estar vendo na televisão. Quando eles falam assim, olha, 40% vai votar no determinado candidato. Eles falam, se você olhar por homem e mulher, tantos por cento das mulheres vão votar e tantos por cento dos homens. Então ele fez estratos, eles estão falando que as mulheres têm uma característica homogênea entre elas. Os homens têm uma característica homogênea entre eles. Mas entre homem e mulher são diferentes, tem uma característica heterogênea. O comportamento da mulher no voto é diferente do comportamento do homem. Então eu crio estratos que têm padrões. Um outro exemplo, classe social. Eles dividem por classe social. A classe mais alta, a leitura é, eles têm mais ou menos o mesmo comportamento de voto. A classe média tem outro comportamento, a classe mais baixa tem outro comportamento. Então eu faço esses 3 estratos e seleciono amostras aleatórias dentro desses estratos. Então eu pego pessoas de classe média e faço um sorteio dentro desses estratos. Tá? Isso aqui é importante que dentro do extrato eles tenham características homogêneas. Nesse exemplo de homem e mulher, parte do pressuposto de que homens e mulheres votam diferente, ou eu estou interessado na característica homem e mulher. Tá? Se você está vendo uma determinada informação e ela não depende, se você tem conhecimento disso aí e ela não depende de gênero, de sexo, né, de homem e mulher, você não vai precisar saber isso. Tá? Então os estratos eles são definidos por essa característica de homogeneidade dentro deles. Tá? Não tem a ver necessariamente com sexo, classe de renda ou isso, depende do que você está estudando. O importante é, dentro dos estratos tem uma característica homogênea e entre os estratos tem uma característica heterogênea, então eles são diferentes. Tá? E aí eu quero pegar as proporções que eu tenho na população e fazer uma divisão da minha amostra baseadas nessa proporção que eu tenho na população. Então, um exemplo, se eu tenho no Brasil 51%, 52% de mulheres,
quando eu pegar a minha amostra, eu vou selecionar 100 pessoas. Então dessas 100 pessoas, 52 tem que ser mulheres, para eu manter a proporção do extrato da população no extrato da amostra. Como eu vou selecionar essas 52 mulheres? Tem que ser de um modo aleatório. Então eu vou pegar as mulheres e vou sortear como selecionar essas mulheres, tá? Então isso é para você garantir se você está interessado naquela informação. Imagine um exemplo assim: eu estou interessado nos votos das pessoas, sei lá, dos 0,5% mais ricos do Brasil, mas eu faço uma amostra aleatória simples. 0,5% dos mais ricos são poucas pessoas. Lembra pela distribuição de probabilidade? Você pode ter uma amostra de 10, nenhuma pessoa por causa dessa probabilidade. Lembra que a gente fazia a conta de 4, selecionando 5 peças, qual que é a probabilidade de uma ser defeituosa? Existe possibilidade de você pegar 5 peças e nenhuma ser defeituosa. Então existe a possibilidade de eu pegar 100 pessoas e nenhuma dessas pessoas ser uma das pessoas mais ricas, das 0,5% das pessoas mais ricas no Brasil. Então eu vou lá e falo, não, eu quero uma pessoa dessa, eu estou interessado nesse grupo. Então eu vou lá e garanto que esse grupo faça parte da minha amostra. Então eu vou lá e falo assim, olha, eu vou pegar 100 pessoas, mas eu quero pelo menos 2 pessoas desse grupo para que eu tenha informação desse grupo. Então o extrato serve para isso, para quando eu quero saber isso, tá? Quero saber sexo, classe social, eu quero ter aquela informação. É como se eu falasse assim, eu quero saber a nota média dos alunos do curso de administração, mas eu estou interessado em saber se homens e mulheres têm notas iguais. Então eu gero um extrato, quantos por cento são mulheres? 70%, 30% são homens. Vou lá e faço uma amostragem aleatória simples. Eu percebo que eu peguei 2 homens só. Não, eu quero mais do que isso. Então eu vou mostrar 100 pessoas e vou pegar 30 homens. Vou garantir que na minha amostra tenha esse extrato. Tranquilo? Tá? Isso tem a ver com qual característica que eu quero. Por conglomerado. A população é dividida em grupos agora heterogêneos e espera-se que a variabilidade da população esteja na variabilidade da amostra. Olha só, o extrato ele é homogêneo. Por conglomerado, o grupo é heterogêneo. E eu espero que o conglomerado tenha a mesma heterogeneidade da população, tenha o mesmo comportamento da população. Vamos voltar para a sala de aula. Eu quero saber a nota dos estudantes de administração. Eu percebo que 60% das mulheres, 60% são mulheres, 40% são homens, sei lá, 10% são de uma classe mais baixa, 80% é de uma classe mais alta e assim por diante. Quando eu olho a sala de cada sala de aula, ela tem mais ou menos essa distribuição. Então eu olho essa sala de aula, dos 60, 40% são homens, 60% são mulheres, 10% tem uma classe mais alta. Então perceba que cada sala é um conglomerado. E aí eu sorteio qual conglomerado eu vou sortear. Então eu posso fazer um sorteio por conglomerado. E aí o que acontece? Cada conglomerado ele tem a heterogeneidade da população, mas entre os conglomerados eles são bem parecidos. Essa sala vai ser bem parecida com a outra sala, bem parecida com a outra sala. Então entre os conglomerados há pouca variabilidade. Tanto faz eu pegar essa quanto pegar outra, porque a distribuição vai estar mais ou menos igual, tá? Estratificada, eu uno as pessoas ou os elementos por características que deixam elas homogêneas e a diferença estão entre os estratos. Por conglomerado, eu uno os grupos pela heterogeneidade que eu espero ter na população, ter os conglomerados. E entre os conglomerados eu tenho mais ou menos as mesmas medidas. Tranquilo aí? Percebam que isso tem a ver com como eu agrupo os dados e não necessariamente como eu seleciono as pessoas. Como eu seleciono, continua precisando ser aleatório, tá? E aí você tem uma outra amostragem, que é a amostragem sistemática, que eu coloquei ela mais em meio termo aqui, no probabilística e não probabilística, porque dependendo do que eu estou fazendo, ela pode ser probabilística, e dependendo do jeito que eu fazer, ela pode ser não probabilística. O que é a sistemática? É criado um padrão de escolha, tá? E os elementos são selecionados a cada K elementos. Então imagina assim, eu paro numa fila e vou pegar, faço um sorteio aleatório e percebo que apareceu o número 8. Então a cada 8 pessoas eu pego um elemento, a cada 8 pessoas eu pego um elemento, tá? Então sistematicamente eu pego a cada 8, eu vou pegando um elemento.
Aonde que isso acontece? Imagine que você está usando o exemplo de abrir um restaurante. Qual que é o meu mercado consumidor? Peraí, eu não sei. Como que você vai saber sobre o seu cliente? Eu não sei. Ah, mas eu vou abrir ele lá na 14. Então você fica lá e fala, olha, as pessoas que estão passando aqui vão ser possíveis clientes meus. Então eu vou ficar aqui. Mas como é que eu vou selecionar para não enviesar? Então eu vou ficar aqui durante, sei lá, 4 dias e vou pegar faço um sorteio, a cada 100 pessoas eu pego uma. Passou 1, 2, 3, 4, deu a 7. Oi, você pode participar da minha pesquisa? Então você vai fazendo essa seleção de forma sistemática. E aí você tem que tomar o cuidado que essa amostra tenha as mesmas características da população. Tá? Por isso que ela é uma amostragem que ela pode estar tanto numa probabilística quanto numa não probabilística. Imagine que você está selecionando esses caras e você fica lá nos dias das 4 da tarde até as 6 da noite, tá? E você está abrindo um restaurante. Você está enviesando a sua amostra para aquelas pessoas que estão passando ali. Ah, mas eu vou pegar só na turma da manhã. Não, então você tem que garantir que você tenha representatividade na sua amostra de gente da manhã, gente de todos os dias da semana, gente de todos os meses, gente de todos os horários. Tá? Então você tem que garantir que você tem essa característica. Vou usar um exemplo agora para passar da sistemática para ela não probabilística. Imagine que a gente está fazendo a pesquisa eleitoral aqui na turma. Eu falo, não, então eu não vou pegar essa sala, eu vou fazer uma amostragem sistemática. Eu vou ficar ali no portão e vou pegar a cada 7 carros que entrar, ou 7 pessoas, 7 carros ou pessoas, eu vou entrevistar em quem ela vai votar. Por que eu fiz ela sistemática? Eu deixei de ser enviesado? Não, eu continuo pegando pessoas que estão vindo só para a universidade, pessoas que vieram naquele dia. Então, não é a técnica que vai te dizer que ela é probabilística. É você garantir que na sua amostra sistemática eu tenha representatividade. Não, eu fiz um pouco aqui no portão da universidade, fiz um pouco em outro lugar, fiz um pouco em outros lugares. Então, eu garanti que eu tinha pessoas de todas as classes, de todos os sexos, de todas as distribuições. Ah, então tudo bem. Então a sua amostragem sistemática tem uma certa representatividade, tá? Tranquilo aí? Tá? A não probabilística, como ela tem esse propósito de não ser inferencial, você tem essas 3 grandes formas aqui de amostrar pessoas. Amostragem intencional, ou seja, eu seleciono pessoas intencionalmente. Onde que isso vai ser usado? Num exemplo na onde eu estou falando, eu quero ver as dificuldades que as pessoas estão tendo para estudar estatística. Então eu sei que normalmente a pessoa tem dificuldade de interpretação, dificuldade de matemática, tem dificuldade de vir na aula na sexta-noite. Então eu vou pegar alguma dessas pessoas e eu vou escolher intencionalmente quem tem facilidade de vir na aula na sexta-noite e quem tem dificuldade de vir na aula na sexta-noite. Quem tem facilidade com a matemática e quem tem dificuldade com a matemática. Eu escolho essas pessoas. Por quê? Porque eu quero ver essas pessoas, o que elas têm para dizer, quais são as características dela. Então essa é uma amostragem intencional. Tá? E aí você percebe que eu não estou interessado em generalizar isso. Eu quero aquelas pessoas. Então assim, eu quero conhecer, vou pegar de um especialista em educação, em como deve ser uma aula que seja estimulante para os alunos, para eles se dedicarem no software RStudio a aprender estatística. Então eu não vou pegar qualquer professor, eu tenho que pegar professores que conheçam esse sistema, já deram isso, que eles podem me agregar. Então eu estou dando uma amostragem intencional. Tá? Você tem outra amostragem que chama bola de neve. O que é a bola de neve? Cada entrevistado indica outro para ser entrevistado. Então imagine que eu estou quero saber os votos, a intenção de votos em determinado candidato. Aí eu vou lá no Facebook e falo assim, coleguinhas, eu não acredito aqui na pesquisa, respondam para mim quem que você vai votar. Quem que vai responder aquela pesquisa? Só o meu grupo que está perto de mim. Aí alguém vai falar, não, mas pega essa pesquisa e vai mandando. O que vai acontecer? Você está direcionando a sua pesquisa pelo seu grupo de pessoas que têm um comportamento parecido com você, que tem o seu acesso ali. Isso é a bola de neve. Então esse sistema, ele não permite que você faça uma inferência. Tá? Talvez para você conversar num bar, também não vai servir de eleitoral, mas, sei lá, para você se justificar pela sua consciência de falar, viu, tá tudo errado. Mas não é, está tecnicamente errado. Por quê? Porque você está indicando pessoas do seu conjunto. É como se eu falasse aqui, olha, eu quero ver
eu quero saber a dificuldade que as pessoas estão tendo na disciplina de estatística. Aí eu converso com ela. Fala, indica uma pessoa para eu entrevistar. Ela não vai indicar uma pessoa lá do outro lado da sala. Entrevista ela aqui também. Então você fica restrito, você fica enviesado àqueles grupos ali. Claro que se você faz uma bola de neve e pega, sei lá, 300 mil pessoas, você começa a tirar esses vieses de restrito. Mas se você pega 30, 40, 50 pessoas, você está totalmente agrupado numa sala de aula, no seu grupo de interesse, nas pessoas que têm a mesma visão que você. Tá? E a última que a gente vai falar por agora, a amostragem por cotas. Busca-se ter os elementos de todos os estratos, mas a escolha dos elementos não é aleatória. Então vamos voltar ao exemplo onde eu quero entender ou saber o resultado das pessoas estudando estatística. Eu quero que tenha mulheres, eu quero que tenha pessoas com dificuldade, eu quero que tenha homens, eu quero que tenha pessoas com facilidade. Então eu quero que tenha essas cotas, eu quero que tenha esses grupos. Só que eu não escolho as pessoas de forma aleatória. Eu vou lá, olha, você pode me responder? Você pode me responder? Eu vou pegar as pessoas que eu quero que façam parte desse grupo. Tá? Percebam que por cotas estratificadas, a modificação está em como eu seleciono uma pessoa. Se você pega uma cota e seleciona de forma aleatória, você está numa aleatória estratificada. Se eu pego uma por cotas, eu pego um grupo, um extrato, e seleciono as pessoas que me interessam, ou que você... Vou pegar hoje quem veio aqui, quem tem dificuldade. Eu quero mulheres. Você pode responder? Eu fico enviesado. Então, é isso que vai dizer. O que tem que se tomar cuidado? É garantir que a amostra seja representativa, é garantir que as características da população estejam nas suas amostras. Isso vai te permitir fazer uma generalização, tá? Isso não tem análise matemática para garantir isso. A gente assume todo esse processo de amostragem. Se você fez uma amostra de forma representativa, selecionou bem os seus elementos da amostra, garantiu que o estimador esteja correto, garantiu que os dados não estejam com registros errados, você vai poder fazer uma inferência dessa amostra para a população. Tá? Não tem um teste matemático que vai te dizer isso. Claro que quando você fizer essa estimação da amostra para a população, você tem um erro. E esse erro é aquele intervalo de confiança, que é aquele erro que na pesquisa o cara fala 2 pontos para mais, 2 pontos para menos. Tá? Alguma dúvida aqui? Alguma coisa que vocês queiram perguntar, falar? Não?